Como os irmãos já têm percebido, nós estamos fazendo uma sequência nos utensílios que estavam no tabernáculo. E eu já mencionei isso em outras ocasiões, diferente do que acontecia em outros ambientes e diferente do que acontece hoje na igreja. O tabernáculo ele era muito simples e tudo, absolutamente tudo o que tinha dentro do tabernáculo foi instrução direta de Deus. Tinha que estar lá, senão não funcionava do jeito que deveria funcionar. Então, a razão de nós estudarmos esses itens no tabernáculo é para saber o significado e como é que Deus ele quis que esses símbolos e essas imagens, esses utensílios fossem de alguma maneira significante para aquilo que ele tinha a realizar no tabernáculo. E hoje nós vamos tratar do candelabro, Êxodo 25, a partir do verso 31. Diz assim a palavra de Deus: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O pedestal, a sua hastia, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Os irmãos estão vendo que o candelabro e esses utensílios, eles não vão ao fogo, era de ouro batido. Então, era uma técnica para produzir alguma coisa de uma só peça. E essa técnica foi a mesma utilizada na Arca da Aliança, os querubins, e a mesma coisa aqui com esse candelabro. E o fato de ser uma só peça também é significativo, porque não são coisas juntadas de várias ligas, é uma peça apenas, ela vai se moldando e formando o que é para ser feito. Versículo 32 diz que sairão nas 6 hastes dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa hastia haverá 3 cálices com um formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 hastes no formato de amêndoas na outra hastia, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices no formato de amêndoas, com as suas maçanetas e com as suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele. E ainda mais uma maçaneta sob as 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As 2 maçanetas, as suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. E também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele, e as suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos esses utensílios. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos, Senhor, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque sabemos que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra pode também agora nos trazer edificação. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o candelabro, ele é um utensílio muito utilizado nas regiões ou em locais que tem uma concentração muito grande de judeus. Talvez o segundo símbolo mais usado para representar algo relacionado ao povo judeu, depois da estrela de Davi, é esse candelabro,
que em hebraico é chamado de menorá. Vocês já devem ter ouvido esse termo, porque aqui em São Paulo tem muito judeu, e eles chamam o candelabro pelo termo hebraico mesmo, que é o menorá. E em algumas cidades, inclusive, durante o Natal, eu me lembro de ter morado numa cidade que tinha uma concentração grande de judeus, e lá na praça principal, no Natal, ao invés de colocarem uma árvore de Natal ou um presépio, que está muito relacionado ao cristianismo, e o povo judeu, que é judeu mesmo, eles não acham que o Messias já veio, então o presépio não é uma coisa politicamente correta para representar a crença de toda uma cidade. Então eles colocavam uma menorá, um candelabro. E eu fiquei pensando, qual é a associação? Como é que o candelabro acabou virando um símbolo do Natal? Mas logo eu percebi que eles não comemoram o Natal. Enfim, qual é o significado desse famoso instrumento que às vezes alguns de vocês até têm em casa, um pequeno candelabro, e a gente sabe que tem alguma coisa a ver com a Bíblia? E a pergunta é, o que exatamente esse candelabro tem a ver com a Bíblia? E como nós já estamos vacinados contra isso, a gente sabe que qualquer coisa que estava dentro do tabernáculo tinha que estar lá, porque senão não funcionava do jeito que deveria ser. E a pergunta é, por que é que precisava de um candelabro? A resposta óbvia, não vale. Reverendo, tinha candelabro para alumiar. Não, Deus não precisava de luz. E outra coisa, o candelabro estava numa parte apenas do tabernáculo e a outra parte ficava escura. Então a ideia talvez não fosse essa apenas, de gerar luz no ambiente para que o sacerdote não tropeçasse ali na Arca da Aliança, aquelas coisas. Não era essa a finalidade principal. Embora o texto fale que o candelabro, uma vez aceso, ele alumiava as coisas que estavam diante dele. Nós vamos olhar então, inicialmente, na descrição que é feita do candelabro. A palavra candelabro, ela veio influenciada pela tradução latina chamada Vulgata, e o termo latim para o candelabro é candelabrum, de onde, obviamente, a versão em inglês King James também traduziu, explorando esse conceito, candlestick, que comunicava a ideia de que era um local para se colocar as velas ou as lamparinas para alumiar o local. E ao traduzir o nome como candelabro, nós meio que isolamos uma função secundária do candelabro. E o nome já implica uma finalidade mais específica, que era simplesmente a de segurar as velas para alumiar, e nada mais do que isso. Mas o termo hebraico não era necessariamente uma indicação apenas de um castiçal ou de um candelabro. Havia um significado maior. Como é que a Bíblia ela descreve o formato do candelabro? Eu queria então chamar a atenção de vocês para o que nós lemos no versículo 31. É um texto aparentemente complexo, ele vai e volta falando de maçaneta, falando de frutos, e não é muito claro para quem não está vendo o que o texto está descrevendo. Mas basicamente, quando você lê, olha só na sua Bíblia, havia no formato e nas hastes do candelabro pelo menos 3 aspectos importantes. Havia as amêndoas, havia as hastes e havia também flores. Então, em cada base que saía do tronco principal do candelabro, era esculpido essas 3 coisas. Uma amêndoa, um fruto da amendoeira, um cálice, que era o local onde iria ser colocado a vela ou a lamparina, e havia também
a flor, ou seja, a amendoeira, ela estava no seu período de lançando a flor, estava iniciando a era de florear. Por que Deus quis que o candelabro tivesse essa associação com a árvore que é chamada a amendoeira? No mundo onde Deus revelou essas coisas, na região da Palestina hoje, a amendoeira era a primeira árvore, era o primeiro arbusto que florescia depois do período do inverno. Quando iniciava a primavera, antes de todas as plantas, a amendoeira era a primeira que brotava e começava a lançar as suas flores e possivelmente e depois, consecutivamente, os frutos. Então, alguém que olhasse para o candelabro, embora visse que era realmente um local para colocar as velas e gerar a luz, veria que o objeto, na verdade, ele era um pequeno arbusto. E se vocês pudessem ler esse texto em hebraico, você veria que essas expressões que são usadas aí como maçanetas, que a gente associa mais com a coisa de abrir porta, mas não é. A maçaneta é realmente uma base, é uma haste. E os termos usados originalmente são termos que descrevem a raiz, o caule, o tronco, como se estivesse descrevendo um arbusto ou até um pequeno arvoredo. De modo que a descrição, em geral, é a descrição de um arbusto, cuja finalidade secundária era, sim, de colocar as lamparinas em cima e gerar uma luz. E às vezes a gente tem que entender isso, irmãos. Existe a finalidade principal e existe a finalidade secundária. Nós tivemos uma ocasião, nós compramos uma casinha lá para colocar debaixo da árvore de Natal, e era uma casinha de porcelana e que ela tinha as janelinhas perfuradas, era muito bonitinha. E dentro dessa casinha, você virava ela de cabeça para baixo, tinha um buraco redondo, você colocava ali uma vela, alguma coisa, e você colocava de volta. A impressão que se dava é que a casinha estava com a luz acesa. Então você colocava a casinha lá no pé da árvore de Natal, diminuía a luz da casa, e aí ficava como se aquela casa tivesse acesa e há uma vida ali dentro. Então, a razão, quem olhava para aquilo, se você não conhecesse e não entendesse o que era, você pegaria a casinha e olhava, tem um furo aqui embaixo. Para que será esse furo? Então, quando você entende a finalidade, você vê que sim, a casinha ela é para decorar, mas ela tem uma finalidade, que é para gerar uma luz colocada com a lamparina, com uma vela ali dentro, ela causa uma reação inusitada. A mesma coisa eu diria com o candelabro. Ele era sim para iluminar, mas o fato da sua estrutura ter aí o desenho de uma amendoeira, isso inevitavelmente chamava atenção para algo que ia além da sua finalidade de alumiar. E a pergunta a essa altura é: por que Deus quis que esse candelabro tivesse o formato de um arvoredo? Qual o significado desse candelabro ter esse formato? Eu aqui trouxe pelo menos 3 razões para que nós pensássemos juntos sobre eles. A primeira razão do significado do candelabro é que ele aponta para a árvore da vida. A árvore da vida, reverendo? Exatamente. Como eu lhes disse, o tabernáculo ele era uma representação daquilo que Deus havia feito no Jardim do Éden. E o tabernáculo é a iniciativa de Deus em refazer aquilo que o ser humano perdeu no Éden. A oportunidade, o privilégio de encontrar-se com Deus. E quando esse privilégio foi perdido, lá em Gênesis nós lemos sobre isso, uma das coisas que Deus vetou imediatamente,
a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 26, é que Deus colocou os querubins para bloquear, não a entrada do jardim do Éden, mas bloquear o caminho da árvore da vida. E no tabernáculo, como nós já vimos, as cortinas que separavam o santíssimo lugar do santo lugar, tinha 2 querubins que eram a lembrança daquela situação onde o povo, Adão e Eva especificamente, foi bloqueado desse acesso à árvore da vida. De modo que esse candelabro, estando ali no local, na presença de Deus, é uma lembrança daquilo que Deus havia, desde o princípio, colocado como o símbolo da presença de Deus, o símbolo do compromisso de Deus de falar com o seu povo. É interessante que quando nós vemos, por exemplo, em Apocalipse, quando o novo céu e a nova terra, eles são apresentados diante de todas as coisas que seriam, vamos dizer assim, reaproveitadas no novo céu e na nova terra, uma coisa reaparece, é a árvore da vida. Várias coisas não aparecem mais, o Monte Sinai não aparece mais, as tábuas da lei não aparecem mais, a Arca da Aliança aparece, mas tem várias coisas que não aparecem mais, mas a árvore da vida, ela reaparece. E não apenas uma, nós vamos ver daqui a pouco, várias delas aparecendo de um lado e do outro do rio da vida estavam as árvores da vida para serem finalmente usadas no propósito em que elas foram originalmente criadas. Então, uma pessoa adentrando no tabernáculo, ela adentrava o tabernáculo e ela via os 2 querubins estampados na cortina que separava o local onde estava a Arca da Aliança. Do lado esquerdo estava o candelabro de ouro e do lado direito estava a mesa que nós falamos sobre ela no domingo passado. Então, ao adentrar aquele local, uma pessoa teria então essa percepção, do candelabro desse lado, dando o testemunho da árvore da vida, o local recriado por Deus para representar o jardim do Éden, onde ele tinha o momento de encontro com Adão e Eva na viração do dia. A segunda coisa que o candelabro ele representa na tradição e também no Antigo Testamento é que ele faz uma referência à famosa amendoeira, que é no Antigo Testamento um testemunho importante do compromisso de Deus falar com o seu povo. Então, abra comigo, por favor, no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1. E nessa ocasião, Deus, ele mostra algo a Jeremias, e é interessante você ver como é que as coisas se transcorreram. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, quando ele é chamado, nós lemos em Jeremias, no capítulo 1, nos versículos 11 e 12. Olha só como foi o chamado do grande profeta Jeremias. O Senhor, diz aí a palavra de Deus, veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? E ele respondeu: olha, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Pode parecer uma coisa misteriosa. Por que Deus ia mostrar para o profeta, no momento da sua ordenação, uma vara de amendoeira? A razão, então, por causa do contexto do Antigo Testamento e da Bíblia, a vara da amendoeira, ela era, sim, um símbolo bastante designado para mostrar isso. Nós não vamos ter tempo de ver isso agora, mas eu recomendo para vocês, anotem aí para ler hoje à tarde,
Números 17. E eu vou falar aqui um resumo do que aconteceu ali. Mas em Números 17, houve uma grande confusão entre os sacerdotes, Miriam, Arão, e eles não estavam concordando com o fato de Deus apenas falar com Moisés e a liderança de Moisés, e eles rebelaram. E uma das coisas que Deus usou para resolver a situação foi a seguinte: muito bem, quem é que acha que eu posso falar com qualquer um de vocês? Aí várias pessoas levantaram a mão. Então eu quero que cada um de vocês traga uma vara, e a vara é a vara de amendoeira. Coloque lá diante de mim, lá na tenda da congregação. E todo mundo foi rapidamente, pensando que Deus iria escolher um deles. Todo mundo colocou as varas lá diante de Deus. E a palavra de Deus nos diz que no outro dia, apenas a vara de Arão, ela floresceu e ela gerou frutos e as flores. Só a vara de Arão. E depois disso, Deus então, ele trouxe a famosa lição, mostrando que eu falo, eu me dirijo a todos, porém eu não falo por meio de todos. Eu escolhi a casa de Arão para ser um instrumento por meio do qual eu falo. Não é por causa de Arão, mas é por causa do que eu escolhi. Então, a vara da amendoeira florescendo, gerando frutos, irmãos, é uma referência, então, a esse compromisso, essa palavra que Deus, ele deu ao seu povo, de que ele continuará falando. Então, é por isso que a amendoeira, ela é retratada no candelabro. É mais do que apenas um instrumento para alumiar. Ela é um instrumento para nos lembrar do compromisso que Deus tem de falar conosco. Isso é importante, irmãos. Eu não sei quantos se lembram, há algum tempo atrás, já não sei quantos anos, algumas redes de televisão nos Estados Unidos tinham vários programas semelhantes ao Jô Soares aqui, que era aquele talk show, e os roteiristas, eles entraram em greve. Então, as pessoas que tinham esses programas chegaram num limite que não tinha mais o que falar, não tinha como repetir a mesma piada, porque não vai ter mais graça. E a greve, ela demorou um certo tempo e afetou alguns programas, tiveram que começar a repetir, porque não tinham mais o script, não tinha mais o conteúdo. Se Deus parar de falar nesse local, nessa igreja, a primeira coisa que vai acontecer é que os irmãos vão começar a perceber. Olha, eu já ouvi esse pastor falar 4 vezes sobre esse mesmo sermão, alguma coisa errada. Imagina se nós viéssemos aqui todo domingo para ouvir a mesma coisa. Não sei vocês, eu ia procurar outra igreja. E a razão por que nós nos deslocamos dos nossos lares e nos achegamos para cá, irmãos, é porque nós cremos e nós temos visto que Deus, ele tem esse compromisso de falar com o seu povo. E a Arca da Aliança, o candelabro de ouro era um testemunho disso. Um testemunho de que Deus fala. Em terceiro lugar, o candelabro, ele, além de ser um arbusto, além de ser uma lembrança da amendoeira, ele era também, olha só, uma lembrança da sarça ardente. Não, reverendo, mas aí o senhor foi longe, né? Mas, não, pense comigo. O arbusto que formava a estrutura do candelabro era um arbusto de amendoeira. Sobre o topo daquele arbusto eram colocadas as lamparinas. E quando aquilo ficava aceso, a ideia que comunicava era exatamente essa, de um pequeno arbusto em chamas. E qual é a situação e o episódio que nos vem à mente de um pequeno arbusto em chamas? É exatamente o momento quando Deus, ele falou com Moisés a respeito das coisas que ele iria fazer.
Então veja, em todo o Antigo Testamento, essa ideia desse arbusto em chamas, do candelabro e da amendoeira, eles estão rodeando o mesmo tema, que é o tema de que Deus ele fala com o seu povo. E você tem que crer nisso e entender isso, irmãos, porque se você não crer, você não vai se envolver com esse tipo de coisa. Eu tinha meu já faleceu, mas um avô meu, ele não acreditava, né, quando ele pegava, eu não estou com um aparelho de celular, a gente falava, vô, é a sua filha que está lá nos Estados Unidos. Ele não acreditava, se ele colocasse o ouvido naquele pedaço de metal, ele está falando com a outra pessoa do outro lado do mundo. Vocês acreditam em qualquer coisa, eles falavam. Não tinha quem colocasse na cabeça dele que a voz que estava saindo ali naquele equipamento era a voz realmente da pessoa que ele conhecia, que ele amava, que estava no outro lugar distante. Então, para você entender que Deus fala, você tem que crer que o compromisso de Deus em falar com o seu povo é um compromisso guardado e muito bem ilustrado nessas imagens dentro do tabernáculo. Agora, irmãos, concluindo, qual é a aplicação desse candelabro para os dias de hoje? Hoje nós não temos mais candelabro na igreja. Tá? Aqui não tem. Algumas igrejas têm, mas nós não temos. Para onde foi o candelabro? Qual é a utilização ou a aplicação dele para os dias de hoje? Veja comigo em Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos entender a partir desse texto que o candelabro, ele de fato, ele foi substituído. E mesmo depois de Cristo ter dito que ele era a luz do mundo, mas Apocalipse 21, nos versículos 22 a 25, nós vemos algo bastante específico tratando disso. Apocalipse 21, a partir do versículo 22, é dito a respeito da Nova Jerusalém: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E ainda é dito que a cidade não precisa nem de sol, nem da lua, e para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, o Cordeiro de Deus, ou seja, a própria pessoa de Cristo, ele substitui esse candelabro no meio do seu povo. Agora, foi o próprio Senhor Jesus quem, pregando aos discípulos, e depois, por causa de ter sido registrado, nós todos sabemos disso, ele nos disse que nós somos a luz do mundo. Então, de certa forma, depois disso ter sido cumprido em Cristo, hoje o povo que crê, o povo que anda, conhece e vive os preceitos do Senhor, cada um de nós somos ou deveríamos ser luzes, candeiros colocados estrategicamente ao redor do mundo. Você não precisa, irmão, ser um grande holofote, aquele que, uma vez aceso, alumia todo um quarteirão. Mas a luz, ela é usada especialmente para dar direção, para dar pelo menos o rumo para onde nós estamos indo. E é isso que Deus espera de nós. Homens e mulheres que sejam pessoas no mundo como nós vivemos, que dê a direção. Eu já talvez tenha contado isso antes, mas quando eu morei numa região em Mato Grosso, eu fazia faculdade na cidade de Cuiabá e meus pais moravam no interior, e eu viajava toda sexta-feira de volta para a casa dos meus pais. E no estilo de viagem naquela época, o ônibus parava no acostamento da estrada, você descia,
Enquanto o ônibus estava ali, o farol estava aceso, você via umas coisas, mas a hora que ele ia embora, aí ficava aquela escuridão tenebrosa. Eu não via absolutamente nada. E eu tinha que andar como daqui mais ou menos até o terminal aqui, Largo 13, mas num breu completo. E porque era uma região de fazenda, quem já morou em fazenda sabe que à noite o gado geralmente ele deita, ele senta e fica deitado exatamente na estrada. E várias vezes, eu me lembro como se fosse hoje, a casa dos meus pais ficava bem no final do caminho e eles deixavam uma arandela do lado de fora acesa. Era muito pequeno, não dava para alumiar quase nada, mas podia me dar um senso de direção. E eu olhava para aquela arandela e mirava aonde eu deveria ir, porque eu sabia que era realmente o caminho da estrada. Mas caminhando, meus irmãos, várias vezes, eu caminhando, olhando, eu tropeçava na vaca e caía. E a vaca não faz nada, né? Mas eu sabia, podem ter mais vacas deitadas no caminho, eu não tenho como ver. Mas uma coisa eu sei, essa é a direção que eu tenho que seguir. A direção é exatamente essa. E chegava num ponto que eu sabia mais ou menos, o famoso mata-burro. Não sei quantos sabem o que é isso. Se não sabem, não tem como explicar agora. Mas é uma passagem que quem é burro não passa ali. Mas o animal, ele conhece, ele não atravessa o mata-burro. E eu conseguia passar por esse mata-burro, mas eu tinha que tomar cuidado. Mas o ponto é, irmãos, tem muita gente querendo ser luz, querendo ser farol que alumia toda uma cidade. Deus não precisa disso. A glória pertence a Ele. Ele quer que nós sejamos pessoas que sejam sinalizadores para que homens e mulheres que não conhecem a Deus possam ir na direção de Deus. Então não importa quão forte seja a sua luz, você tem que estar próximo de Deus, para que as pessoas, vendo a sua luz, conquanto fraca ou piscando, mas você está próximo daquilo que é verdadeiro. E é isso que Deus quer. Do contrário, irmãos, todos nós estaremos lançando direções erradas e ajudando pessoas a se desviarem daquele que é a luz de todos nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos homens e mulheres de Deus que sinalizem a direção correta às pessoas que andam ao nosso redor. Essa é a nossa função. A glória é de Deus e é Ele quem fará todo o trabalho. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus aplique esta mensagem em nossos corações. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor, que bem nos conhece, ajude-nos a cumpri-la, ajude-nos a obedecê-la e que nós sejamos pessoas como Teu Filho Jesus nos advertiu, luzeiros colocados nesse mundo, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus que está nos céus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.